Vamos dar início a mais um podcast do projeto de extensão Virologia UF na Web. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Hugo Boechat, médico infectologista do setor de doenças sexualmente transmissíveis da Universidade Federal Fluminense e também do Instituto Nacional de Infectologia da Fiocruz. O Dr. Hugo ainda tem mestrado e doutorado em pesquisa clínica em doenças infecciosas. Desde já quero agradecer mais uma vez o Dr. Hugo pela disponibilidade em conversar conosco sobre um tema bastante solicitado pelos nossos seguidores, que são as viroses sexualmente transmissíveis. Então, Dr. Hugo, desde já eu gostaria de iniciar esse podcast perguntando o que são as viroses sexualmente transmissíveis e quais são as mais comuns? Eu queria agradecer a vocês pelo convite, né? É sempre um prazer conversar sobre um tema tão interessante, né? Sobre essa área da medicina que eu gosto tanto, assim, que a gente sempre brinca que nas doenças infecciosas a gente nunca tem tédio, né? Sempre tem uma novidade, sempre tem alguma coisa acontecendo, uma epidemia, um surto. Então a gente sempre se surpreende. Então, assim, a definição de doença sexualmente transmissível ou de infecção sexualmente transmissível é uma infecção, né, que o contágio acontece por transmissão por via sexual na maior parte dos casos, né? Porque a gente pode ter, por exemplo, a pessoa pode ter escabiose, né, que é uma infecção contagiosa, só que ela não é predominantemente por via sexual, ela é por contato, mas a maior parte dos casos é por contato comum, não é por contato de tipo especial, que é o sexual. Então, para a doença ser classificada como sexualmente transmissível, ela precisa ser a maior parte dos casos daquela doença de contágio na população é por disseminação por via sexual, né, que é um tipo especial de transmissão por contato. Então, a gente vê isso com algumas doenças, né? O vírus, por exemplo, né? O HIV, mais de 90%, talvez até mais de 95% é transmissão por via sexual, né? A gente tem o hepatite B, também é muito prevalente. A hepatite C é bem menos, né? A gente tem a transmissão dela, uma boa parte de transmissão por contato com sangue, né? Ou com secreções do corpo que estejam contaminadas por sangue. Mas a via sexual na hepatite C é menos significativa, é muito menos do que 50%. Então, tem gente até que discute se a hepatite C é realmente uma infecção sexualmente transmissível ou não por conta dessa definição. Tá? E a gente vê outras doenças que em algum outro momento elas não eram consideradas e agora passa a ser, como por exemplo o monkeypox, que agora o nome é mpox, né? Ela era uma doença de transmissão por contato, né? Eventualmente também por via respiratória, que a gente via na varíola tradicional, na varíola antiga, que não existe mais, mas no monkeypox, nesse último surto, nessa epidemia que a gente está vendo de 2022, 2023 para cá, está sendo considerada uma doença sexualmente transmissível nova, né? Porque a maior parte dos casos tem sido transmissão por via sexual. Então, as viroses sexualmente transmissíveis são essas doenças sexualmente transmissíveis cuja etiologia são vírus, né? E os mais comuns, assim, os mais prevalentes que a gente tem na nossa prática sem dúvida nenhuma, o herpes vírus simples e o HPV, né? O papilomavírus humano. São os dois mais comuns. Sim, e como as pessoas, né, elas podem perceber que elas estão com uma virose, né, que elas se infectaram, né, pela via sexual, assim, o aparecimento de lesões são característicos? Nas infecções sexualmente transmissíveis, eles têm uma gama muito grande de apresentação clínica, né? Você tem desde a pessoa que está totalmente assintomática, não está sentindo nada, por exemplo, pegou um HIV, vamos dizer, ela está com HIV, não sabe exatamente quanto tempo pegou, em algum momento pode ser que ela venha apresentar sintomas, né, à medida que a imunidade da pessoa vai caindo, que o vírus vai destruindo o sistema imunológico, aí nesse momento ela começa a ter as doenças e infecções oportunistas por causa da imunodepressão, mas pode demorar muitos anos, né? Pode
demorar até quase 10 anos do momento da infecção até a pessoa manifestar. Então, a pessoa pode ficar um grande período assintomático ou sintomático, sentindo pouca coisa, né? E da mesma forma, o HPV, por exemplo, você pode ter desde infecções assintomáticas, né, que vai ficar muito tempo sem ter lesão propriamente dita, que você só vai achar de repente fazendo um preventivo e você achando alteração tecidual lá no colo do útero da mulher. Então, até pessoas que têm câncer, que têm lesão visível, né, lesão vegetante, às vezes machucado, ulcerado. Então, assim, a apresentação é muito, muito, muito variável, né? O próprio monkeypox, né? Muitas vezes a pessoa aparece com as lesões, às vezes a pessoa pode achar que são furúnculos ou pequenos abscessos na pele, ou que são pelos encravados, que estão inflamados, vai em um monte de médico, vai em ginecologista, vai em dermatologista, e às vezes até demora para fechar o diagnóstico, trata outras coisas, às vezes trata verruga, trata como se fosse um abscesso ali de pele, uma piodermite, alguma coisa assim, e uma foliculite, e demora para fechar o diagnóstico. De alguém imaginar, isso na verdade pode ser um monkeypox, e colher material e fazer o acompanhamento de acordo. Então a apresentação é muito variável, né? Então, na verdade, você tem que ter uma mentalidade, né? Uma mentalidade de que você pode ter uma doença sexualmente transmissível, que pode ser o diagnóstico diferencial de tudo, ou de quase tudo que a gente vê na medicina. Mesmo o herpes, né, que causa muitas lesões, né, na mucosa genital, ele pode também passar desapercebido, né? Pode passar desapercebido. Agora, o que eu acho que é importante, assim, a gente frisar, que a partir do momento que o indivíduo ele tem alguma manifestação clínica, ele consiga notar alguma lesão, né, que ele procure um serviço médico, né? Sim, exatamente, porque a gente sabe também que as pessoas, ou até por dificuldade de acesso, né, ou por falta de tempo, porque às vezes a pessoa tem que trabalhar, não tem tempo de parar tudo e procurar um serviço de saúde para ser atendido, tudo mais. Às vezes a pessoa se automedica, né, muito comum, a pessoa compra pomadas, vai na farmácia, né, pede uma dica para alguém, usa às vezes remédios de outra pessoa, eu já tive um negócio parecido, fiz isso, então às vezes a pessoa chega com uma certa demora para efetivamente investigar e fechar o diagnóstico. E o diagnóstico é extremamente importante, né, Hugo? Porque a partir do momento que você diagnostica, você pode, em muitos casos, né, fazer um tratamento, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Assim, o diagnóstico é importante em toda doença contagiosa, mas nas doenças sexualmente transmissíveis em especial, o diagnóstico é muito importante por dois motivos. Primeiro, que você ter uma doença sexualmente transmissível é risco de você ter outras, né? Então, se você já teve o risco de pegar uma, o seu risco de ter uma outra concomitante é automaticamente muito mais elevado. Então, você é obrigado a rastrear outras no momento que você faz o diagnóstico de uma doença sexualmente transmissível. Então, você diagnosticou sífilis, então você tem que pesquisar também se o paciente tem HIV ou que o paciente tem herpes e outras doenças. E vice-versa, herpes, né? Então pode ter tido também contato com HIV. Então esse raciocínio tem que estar bem evidente. E a outra questão é que você tratando, você quebra a cadeia de transmissão, né? Porque isso te obriga também, você tratar, não só você está prevenindo da pessoa passar para os outros, né? O próprio diagnóstico, a pessoa ter aquela consciência, isso também já diminui a transmissão, né? E também, no momento que você faz um diagnóstico, você é obrigado a correr atrás dos contactantes, para tratar também os contactantes sexuais daquela pessoa, para você também diminuir a transmissão na comunidade, né? Porque muitas vezes essa pessoa está sintomática, tem um parceiro que também está infectado, mas não necessariamente está com sintoma, às vezes pode estar totalmente assintomático. Então, e essas pessoas que estão, quanto menos sintoma, a pessoa mais tem risco de transmitir, porque a pessoa vai levar a vida normal e não vai se cuidar e tudo mais, vai ser mais, também acaba tendo mais desleixo em relação ao cuidado de transmissão e é mais risco. Porque quando a gente pensa, né, numa infecção sexualmente transmissível, a gente não pode pensar só no indivíduo que está apresentando alguma lesão. A gente tem que pensar nas pessoas que ele convive, nos parceiros sexuais, né? E a gente sabe como a testagem, né, pode ser importante, porque quando o indivíduo ele sabe que é um portador de HIV, né, existe
a terapia, né, antirretroviral, se ele sabe que é um portador de hepatite B, né, ele tem que ser acompanhado. Então, por exemplo, se uma pessoa é diagnosticada com uma lesão ou não por HPV, também, né, existe todo um acompanhamento médico importante para que ela não evolua para o câncer, né? Sim, exatamente. Então, quem tem HIV, por exemplo, a pessoa que hoje em dia que a gente tem um tratamento super eficaz, né, o coquetel, né, que as pessoas falam popularmente aí, quem está tomando o coquetel direitinho, com boa adesão, o vírus fica indetectável, ele não transmite, né? Mesmo que a pessoa não use preservativo e tudo mais, estando indetectável, a pessoa não transmite o HIV. Então, isso é muito importante, que a pessoa com boa adesão, ela quebra, né, aquele ciclo de transmissão na comunidade, entendeu? Então, isso é muito importante, fechar o diagnóstico e tratar por causa disso, né? E isso vale também para hepatite B, né? Vale também para o monkeypox, por exemplo, né? Que você, uma vez, você fechando o diagnóstico, você isolando aquela pessoa, a pessoa vai passar pelo aquele ciclo da cura, naquele período que a pessoa tem risco de transmitir, então você está prevenindo de surgirem casos secundários aí no meio do caminho. E é importante também, né, Hugo, porque a gente sabe que as pessoas que são ou portadoras de HIV ou que têm algum fator de imunossupressão, elas tendem a ter essas doenças de uma forma mais grave, né? Sim, com certeza. Que também que os imunodeprimidos, eles também tendem a ter as outras doenças sexualmente transmissíveis, né? Tanto herpes, como o mpox, como a hepatite B, hepatite C, todos têm uma evolução mais grave, né? Mais rápido, né? E às vezes até de formas atípicas, né? O próprio herpes, que é uma lesão, que é uma doença que às vezes ela é autolimitada, né? São pequenas lesõezinhas, passam uns dias, aquilo cura até espontaneamente. Às vezes um paciente HIV muito imunodeprimido podem fazer lesões gigantescas, ulceradas, com semanas de evolução, né? Que às vezes faz infecção bacteriana secundária, uma série de complicações, né? Sangramento, etc. É uma evolução totalmente atípica e grave, né? Então a apresentação é muito pior também, o tratamento é mais demorado, tem mais complicação, uma série de coisas. Na verdade, a gente queria que você comentasse um pouquinho, né, sobre as formas de prevenção e também qual a população, né, que está mais em risco, né, de se infectar por esses vírus, por essa via. As populações que têm mais, obviamente, todo mundo que tem atividade sexual tem algum risco, né? Então não existe, a única forma da pessoa não pegar uma doença sexualmente transmissível é a pessoa não ter relação sexual, que aí não é uma coisa razoável, assim, né? É a única forma, assim, de ter realmente uma prevenção muito extrema, né? Radical, mas isso obviamente que isso não é razoável. Então a gente tem populações mais marginalizadas, né? Que obviamente tem mais risco, né? Das ISTs em geral, né? Tem homens que fazem sexo com homens, profissionais do sexo, né? Então, mas isso tem muito a ver também com a quantidade de parceiros, né? De parcerias sexuais desprotegidas que a pessoa tem no decorrer do ano, né? Então tem uma questão também com o estilo de vida, né? A pessoa que está numa fase de vida mais promíscua, assim, do ponto de vista de ter muitas parcerias sexuais, não é nenhum julgamento de mérito, né? A pessoa pode, inclusive, passar por períodos na vida que a pessoa está com uma maior promiscuidade ou menor promiscuidade. Isso tem uma série de fatores, né? Não é nenhum julgamento de mérito, mas isso aí é uma coisa que naturalmente a pessoa está se submetendo a mais risco. Quanto mais parceiros a pessoa tiver, mais risco a pessoa tem. Mas a gente sabe que tem uma série de grupos, né? Muitos de grupos minoritários que têm mais risco, né? Que tem uma prevalência maior, né? População de rua, né? Usuário de drogas injetáveis, né? Também são pessoas que têm mais risco de outras doenças, mas também que tem um risco maior das doenças sexualmente transmissíveis em geral. Sim, por isso que o uso de preservativos, né, é extremamente importante, né, como uma medida preventiva. E a gente observa isso até nas últimas notícias, né, que saíram
sobre o aumento de casos de transmissão de hepatite A, né, que não é uma via usual de transmissão, por causa da relação de homens, né, que fazem sexo com homem de forma desprotegida, né? E a gente sabe que para hepatite A tem vacina, né, para prevenção. Tem vacina. Hepatite B tem vacinas, né? Porque assim, a prevenção, ela é uma série de medidas, assim, que você usa que não são excludentes entre si, né? Você tem você pode ter o preservativo masculino, tem o preservativo feminino, tem por exemplo, usar o PrEP e PEP, né, que é usar o medicamento do HIV para prevenir a pessoa de contágio, seja depois de se expor ou antes de se expor, né, que é o medicamento que a pessoa usa. Você tem o rastreamento e o tratamento de outras infecções sexualmente transmissíveis, porque aumenta o risco, né, de transmissão, por exemplo, do HIV. Então, toda doença sexualmente transmissível aumenta o risco de transmissão de outra doença sexualmente transmissível. Então, se você tiver com HPV e sífilis, o risco de transmissão dos dois é maior do que uma dessas doenças isoladamente. E isso vale para todas. Né? Então, o tratamento de outras doenças sexualmente transmissíveis, o teste dos parceiros, né? A conscientização, né? O teste sobre livre demanda. A pessoa está achando que tem, vai no posto, faz na hora que for, né? Assim, todo mundo pode poder testar na hora que quiser. Para HIV, para hepatite viral, você tem o autoteste, é uma outra opção, né? Então, assim, é uma série de coisas que não são excludentes entre si, entendeu? Então, que você usa isso tudo combinado para você minimizar ao máximo o risco de transmissão, entendeu? Sim, porque, por exemplo, as mulheres, elas já têm uma cultura, né, de fazer um exame preventivo anualmente, né? Então, elas normalmente são rastreadas, né, pelo médico, mas o homem não tem essa cultura, né? Sim, ela não tem essa cultura. Assim, ele não tem um homem que vai anualmente, né, no proctologista ou no urologista, né? Os homens que fazem sexo com homens, que têm relação anal, poderiam, assim, até existiria uma recomendação até de fazer um preventivo anal, da mesma forma que as mulheres fazem também. Também os homens não vão no urologista habitualmente, a não ser que eles comecem a ter algum problema, né? Às vezes algum problema, às vezes tem realmente alguma lesão, mas às vezes tem um problema de performance sexual, uma série de questões, daí que a pessoa procura o médico. Assim, não existe uma cultura de ir de forma de vista preventivo, né? Para você rastrear, para ver se tem alguma coisa a ser feita para prevenir e tudo mais, não existe esse hábito. E as mulheres também têm que tomar cuidado, né? Porque algumas dessas infecções, elas podem ser transmitidas durante a gestação, né? Sim, a transmissão vertical. Né? E a gente ter problemas, né? Sim. Enfim. Juliana, você gostaria de perguntar mais alguma coisa? Olha, uma pergunta que eu vi que é relacionada, inclusive, às gestantes, é como que essas doenças podem afetar o sistema reprodutivo. O aparelho reprodutivo da gestante, assim, a infecção viral. Em relação realmente à gravidez, né, a gravidez em si, as doenças sexualmente que mais a prejudicam, assim, em termos com a pessoa, da mulher conseguir engravidar, não está tão associado às infecções virais. Geralmente são mais as bacterianas, né? Clamídia, gonorreia, são esses agentes que causam mais de doença inflamatória pélvica, né? Isso pode afetar mais diretamente a capacidade da mulher engravidar. Obviamente que eventualmente uma mulher com uma doença, um HIV, alguma coisa assim, que esteja muito desnutrida, muito imunossuprimida, e está muito emagrecida, muito desnutrida, muito consumida pela doença, obviamente que pode ter repercussões indiretas na gestação, né? Até no próprio desenvolvimento fetal, uma série de complicações, justamente porque, do ponto de vista do estado geral, clínico dela, ela está muito mais grave, né? Está desnutrida, isso pode afetar a gestação indiretamente. Mas do ponto de vista
realmente da capacidade de engravidar, essas infecções virais em geral não afetam diretamente, entendeu? Mas realmente pode passar, você pode passar o HIV para o feto, né? A hepatite viral também pode transmitir por via vertical, né, para a criança, seja tanto na gestação como na amamentação. Esse risco existe, né? O risco da gestação seria desse ponto de vista, né? Sim, por isso que é importante, né, o diagnóstico anterior, porque Sim. você tem tratamento para o HIV, você tem como acompanhar, né, e Sim. tratar a gestante com hepatite B para evitar, né, essa transmissão vertical, né? Sim, e a gente falando nisso, você vê que onde a gente tem linha de cuidado no SUS voltado para um determinado problema de saúde, o acompanhamento é melhor, né? Você vê, existe saúde da mulher em posto de saúde, né? As mulheres vão lá, eles fazem os preventivos, né? Já existe essa cultura, né? E da mesma forma, a mulher que vai a mulher que está grávida, ela vai no posto de saúde, ela vai ter um acompanhamento de uma linha de cuidado de gestante, né? A gente tem linha de cuidado também de HIV, mas agora quando você começa a entrar em outros problemas de saúde que não tem uma linha de cuidado bem estabelecido, né? Como por exemplo, a gente não tem proctologia, urologia no SUS para fazer um atendimento da população em massa, para fazer esse preventivo, ou não existe uma linha de cuidado disso no SUS, então você vê que fica uma coisa mais solta, né? Que não tem um desfecho tão bom assim do ponto de vista de saúde pública como as outras intervenções que existem em linha de cuidado. Então, uma dúvida que surgiu pelos nossos seguidores é se essas infecções podem ser transmitidas pelo sexo oral. Sim, então, isso é uma pergunta muito frequente, né? Assim, a gente sabe que o sexo oral ele tem uma diferença de risco bem significativa em relação a outras vias de contágio, né? De via sexual. Mas assim, não existe risco zero, né? A gente sabe, e tem também um comportamento diferente, é lógico que com HIV, hepatite viral, é menor o risco, né? Bem menor o risco. Mas, por exemplo, para o herpes simples, né, para a infecção herpética e para o HPV, não é um risco baixo, não, é um risco elevado, entendeu? Então, depende também se a pessoa tem outras lesões na boca, se a pessoa tem algum ferimento na boca, se a pessoa tem outras DSTs que, por acaso, estejam na atividade na boca também, são coisas que aumentam o risco, entendeu? Então, risco existe. Então, se a pessoa, e quanto mais lesão, maior é esse risco. Então, assim, não dá para a gente afirmar categoricamente que não tem risco nenhum, né? Acho que o risco de algumas coisas, por exemplo, do HIV, é um risco menor. Mas aí a pessoa às vezes assume o risco, né? De algumas coisas a gente assume o risco na vida e encara, mas dizer que é totalmente seguro, que não tem risco de transmissão, isso às vezes a gente não pode afirmar, né? Aí a gente entra nos extremos, né? Tem desde o cara que não vai praticar, né? Que é o radical, e a pessoa que vai botar a camisinha no corpo inteiro, se dependesse dela, né? São os radicais, e tem a pessoa que não vai usar absolutamente nada em momento nenhum, cuidado absolutamente nenhum, e não vai. Então, assim, são os dois extremos, né? As pessoas extremamente radicais no cuidado e as pessoas que não têm cuidado nenhum, né? Então, a gente trabalha aí no meio termo, né, nessa situação aí, mas não dá para assumir que não tem risco, existe risco sim. E, obviamente, quanto maior isso, tudo é uma coisa estatística, é uma coisa probabilística. Se você tem uma coisa de baixa probabilidade, que você começa a fazer com muita frequência, aí isso vai tomando uma proporção cada vez maior e o seu risco vai aumentando consecutivamente, né? Então, quanto mais parceiros e mais exposições, maior o risco que você tem. Então, você vai assumir esse risco em relação a isso, entendeu? Agora, eu queria que você comentasse um pouquinho, Hugo, antes da gente finalizar, por exemplo, se o indivíduo, né, ele observa que tem uma lesão, né, que possa, na região genital, né, como é que ele deve proceder, né? Ele procura uma unidade básica de saúde, quem não pode procurar um médico, né? Pode procurar uma unidade básica de saúde. E eu queria que você comentasse um pouquinho aqui do serviço que vocês prestam aqui no DST da UF. Sim, claro. O que a gente pode sempre recomendar
é que se a pessoa tem alguma lesão, principalmente na região anogenital, que a pessoa não sabe exatamente o que é, eu acho que a primeira cuidado é não transe, né? A primeira medida. Se você está com uma lesão, se você tem, será que isso é uma DST? E tendo essa possibilidade, eu acho que até você esclarecer exatamente o que é aquilo, evita de transar, né? Evita de ter relação sexual para você não botar outras pessoas em risco, né? Eu acho que a primeira suspeita é essa. A segunda é que a pessoa tem que procurar algum serviço de saúde, né? Evitar automedicamento, né? Automedicação, as pessoas fazem muito de orelhada, passam um monte de coisa, compram um monte de pomada, né? Que dica de balconista de farmácia, que isso pode piorar, né? Tem uma série de coisas, é muito comum passar corticoide, pomada de corticoide, que pioram todas as DSTs, né? A evolução da verruga é pior, a evolução das úlceras é muito pior, piora tudo, na verdade, né? Então, as pessoas devem evitar o máximo possível isso e procurar a unidade básica de saúde, né? Para ter alguma orientação, fazer um rastreamento inicial. E a gente tem o nosso serviço aqui, que é um serviço especializado, né? A gente atende tanto livre demanda, né? As pessoas que chegam com alguma suspeita aqui, como pessoas encaminhadas das unidades básicas de saúde, né? A gente funciona todos os dias da semana aqui, né? A gente faz um atendimento, estamos de portas abertas aí para a população para oferecer esse serviço, né? Que a gente precisa tem uns casos que são mais complexos, precisam de uma investigação mais aprofundada e tudo mais, e a gente consegue resolver bastante coisa, mas eu acho que é muito importante ter essa mentalidade, né? Eu vou procurar a unidade básica de saúde, ou se você tem plano de saúde, tenta ir o mais rápido possível no médico, né, para ser avaliado na lesão antes, inclusive para você se tranquilizar logo, né? Porque também às vezes a pessoa fica grilada, eu acho que eu estou com uma DST, e na verdade não é DST, é uma lesão lá de pele, porque a gente não pode esquecer, né, que a região anogenital tem pele também, e tem lesões de pele, né, que a gente pode ter em qualquer área que a gente tem pele, pode acontecer ali também, e não necessariamente é uma DST. Sim, né, eu acho que é importante para a gente finalizar, né, eu lembrar a todos a importância da prática, né, do sexo seguro, né, e também que para algumas viroses a gente tem vacinas, como hepatite B, papilomavírus, a própria hepatite A, né, e algumas que a gente não tem vacina, tem tratamento, né. Exatamente. É o que a gente sempre fala, né, diagnóstico e testagem, isso né. Aí. Eu acho que é isso que é o importante, Com né. certeza. Então, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação, né? E a você, caso você tenha gostado do podcast, curta no nosso Instagram, e se você tem interesse em algum outro tema, não deixe de contar pra gente.